live do Conde. Sejam bem-vindos, se ajeitem, que a resenha vai ser grande. Eu botei um sonzinho a la Tarantino pra você. Evidentemente, porque a situação no Brasil está tarantinesca. Tarantinesca. Mas está dando um probleminha aqui na conexão da minha transmissão pelo Facebook. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Acho que a transmissão do Facebook vai cair hoje. Bom, vamos fazer só pelo YouTube então, tudo bem? Deixa eu concluir aqui o Face, porque eu vou tentar reconectar enquanto a gente inicia aqui os trabalhos. Vocês se importam? Tudo bem? Posso fazer isso? Vou fazer na frente de vocês, tá? Vamos ver se vai dar certo. Começando mais uma live do Conde. Bolsonaro, esse é a natureza mata. Eu vou defender a tese com vocês. Deixa eu tentar abrir de novo aqui a transmissão pelo Facebook, porque muita gente acompanha também pelo Facebook. E aí eu tenho, enquanto vocês vão chegando, eu tento abrir. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a minha rede. Eu vou te contar, essa coisa do smart, do toque que você dá e que nunca funciona direito. Isso aqui, mas peraí, vamos lá comigo. Ó, comigo. Tô tentando aqui abrir o Facebook. Vocês estão vendo, né? Calma, que a gente já começa. Deixa eu montar o solzinho para vocês irem se divertindo aí enquanto a gente tenta aqui. Aí, eu tenho que clicar aqui. Vamos ver se mais um clique. Parece Steve Revolver, não parece? E aí eu vou iniciar de uma vez para ver se a gente consegue fazer a transmissão. Gente, só mais um pouquinho. Começando aqui. Peraí. Deixa eu excluir de novo. É impressionante. Dá sempre tudo certinho. E hoje falhou aqui. Eu tenho que fazer assim. Aí eu viro o dispositivo antes. Coloco aqui e começo. Agora sim! Vamos lá! Começando mais uma live do Conde também pelo Facebook. Desculpe desse começo meio truncado, porque eu estava tentando fazer a transmissão acontecer aqui também no meu Facebook. Ó, o pessoal tá aqui, muito obrigado. Um beijo para todos vocês. E hoje eu quero comentar. Eu fico sempre um pouco enjoado, né, com um certo derrotismo que eu vejo nas trincheiras do colunismo da esquerda. Quando eu vejo isso, realmente eu fico, a minha ira é muito maior do que quando eu vejo o Bolsonaro todo dia, esse tipo de coisa. Pessoal do Face, oi, falhou o começo aqui e tô reiniciando, tá? E aí é até bom quando isso acontece, porque daí eu fico com sangue nos olhos e aí a gente tem de falar uma porção de coisas, né? E reestabelecer algum tipo de ação, algum tipo de realidade concreta da nossa atividade política, jornalística, que tá tudo ligado. Essa mania de querer desconectar o jornalismo da política e vice-versa, eu acho que é uma maneira bastante covarde de encarar as coisas, né? O jornalista, toda atividade em si, ela tem um quê de política, a gente sabe disso. A política, gente, vamos significar de novo esse termo que é importante? Política está em todos os momentos, todos os dias, dentro da sua casa, na sua relação com a sua família, na sua relação com o trabalho. Esse é o termo universal de política. Não podemos fulanizar esse tipo de coisa. A política tradicional é a política tradicional, mas a gente vai se contentar com isso? Eu acho que nós não podemos nos contentar com isso, mas hoje essa live ela vai aprofundar umas coisas, porque nós estamos chegando num momento de saturação generalizada de toda a compreensão do processo político. Eu vou ter que chupar uma bala, porque a minha boca está secando.
Olha aqui a bala do gordo, uma bala de hortelã que faz mal. Não chupem bala, é melhor fumar charuto do que chupar uma bala. Mas no meu caso é medicinal para a voz não ficar rouca, para não ficar com a boca totalmente seca. Musiquinha mais um pouquinho, por favor. Aí, vamos lá. Pronto, agora você pode abaixar. Isso, abaixa. Vamos lá, pronto. Política. Política não pode ser essa coisa fulanizada, avacalhada, que nós tendemos a criminalizar, induzidos aí, não tão induzidos também, a responsabilidade é nossa. A gente aceita essa indução criminalizatória da imprensa brasileira com relação ao faber político, à atuação política. Por isso que o Lula é uma pedra muito grande no sapato do sistema, porque ele mostrou para todo mundo, ele fez todo mundo se apaixonar pela política no Brasil. Esse é um ponto importante do Lula. O Lula em cena, o Lula na cena, ele faz as pessoas se apaixonarem pela política. E sem a paixão, sem o amor, sem essa sensação de pertencer a uma sociedade gigantesca, com desafios gigantescos, sociais, econômicos, nada acontece. É como na situação familiar, como na situação de fala da criança, da chamada aquisição de linguagem. Eu já falei isso uma vez aqui. Se não tiver afeto, amor, a criança, o bebê, ele não vai mergulhar no mundo simbólico. A criança não aprende a falar imitando pai e mãe, ou tio e tia, ou quem estiver perto, o adulto que estiver perto. É um processo muito mais complexo e ele passa pelo afeto. Existem muitas pesquisas que rastreiam, por exemplo, traumas primordiais que levam crianças a adquirirem um tipo de autismo, né? Você tem casos clássicos da mãe que dá comidinha na boca da criança até os 14, 15 anos. Essa criança vai entrar no mundo simbólico? Não vai, né? Ela vai ficar interrompida. Tem muitos pais que têm que também é uma espécie de desvio, de distúrbio, de algum problema. Quer dizer, uma super maternidade, uma super mãe que só fica lá desculpando o filhinho, né? Aquela coisa muito classe média brasileira, né? Isso é muito classe média brasileira. Faz tudo que o filhinho quer. Esse distúrbio, esse pessoal, isso gera também um problema social. Então, isso é uma coisa dos estudos da psicolinguística, da aquisição da linguagem, tá? Que a Cláudia de Lemos, que é uma grande pensadora nesse campo, chama de fala da criança, que eu acho muito mais adequado também, porque ela traz o escopo da psicanálise para dentro desse movimento de mergulho no mundo simbólico. Só pode ser interpretado pela lente da psicanálise, não tem outro jeito. Não dá para se biologicizar um processo que é eminentemente simbólico. Eu li 2 artigos hoje sobre Lacan, extremamente importantes e interessantes. Um livro foi publicado, depois eu vou querer comentar com vocês, mas não hoje porque eu não preparei. Um livro chamado Desler Lacan. Desler Lacan. Não me lembro o nome do autor, mas o Christian Dunker, que é um colaborador do 247, psicanalista, professor da USP, muito prestigiado, conheci pessoalmente na Unicamp, muito tempo atrás. Ele escreveu um artigo fazendo uma crítica muito elegante ao livro Desler Lacan. E ele fez essa crítica acho que faz umas 2 semanas. E hoje saiu uma réplica dessa crítica. É uma réplica de um outro psicanalista, sobrenome é Pacheco, mas eu não lembro agora como é que é o primeiro nome dele. E ele traz também toda uma dimensão desse processo lacaniano, do lacanismo, né? E também eu gostei muito dessa réplica porque ela traz a dimensão da experiência da leitura como uma experiência de gozo também, como uma experiência de você deixar o texto falar com você e chegar até você. Isso é sentido na veia. Eu estou muito sensível a essas dimensões do sentido hoje, porque eu estou cansado de interpretar o Bolsonaro. O Bolsonaro não é para se interpretar. O Bolsonaro é uma aberração. Ele é interrompido. Não dá para interpretar o Bolsonaro. Toda vez que alguém tenta interpretar o Bolsonaro, cai um neurônio, pula do penhasco. Eu estou sem meus neurônios aqui. Foram embora. Fugiram. É muito Bolsonaro.
Bolsonaro, neurônio vai tudo embora. Então, veja, falar de Bolsonaro todo dia também faz mal pra saúde. Vocês acham que eu não tô doente? Eu tô doente. Não dá pra falar de Bolsonaro todo dia. Isso mata. Mata. É uma coisa que... eu não tô brincando. Isso esmaga a subjetividade. Porque o Bolsonaro é o esplendor da dessubjetivação. Ele é o antissujeito por excelência, estrutural. Ele é a negação da possibilidade do sentido. É uma coisa infernal. É muito difícil você passar por isso. Eu vira e mexe, eu digo que para um linguista é que nem um pinto no lixo você vê uma crise tão grande política de sentido. Mas tem o seu corolário, tem o seu efeito colateral também. A gente sofre muito, a gente sofre. Porque é muito... quando você tem um adversário político estabelecido, mesmo se ele seja fascista, nazista ou quizista que seja, você vai encontrando, você encontra, se agrega as pessoas, agrega as ideias, os enunciados e vai tentando estabelecer algum tipo de luta legítima através do discurso. Com o Bolsonaro isso é difícil, ele é sufocante, porque ele não produz sentido. Ele é infernal. Ele realmente tem essa característica de não ser da ordem do interpretável. Bolsonaro não é da ordem do interpretável. E quando alguém tenta interpretar o Bolsonaro, esse alguém, esse anunciador, é derrotado pelo Bolsonaro. Isso é uma coisa impressionante. Eu tô falando do Bolsonaro aqui já de uma vez, porque quando a gente consagra um elemento, daqui a pouco eu vou ler os comentários do YouTube, tá? Relaxem que eu já vou fazer uma rodada aqui de leitura de comentários. Eu sei que vocês estão aí na pilha, tal, domingão, né? Pra gente se integrar também plenamente aqui nessa live. E eu também quero fazer isso, mas deixa eu primeiro fazer o primeiro brainstorm, a primeira resenha do dia, a primeira resenha da live, para eu poder avançar depois, fazer a transição e avançar para os outros temas. Esse Bolsonaro que eu estou aqui anunciando para vocês, não é essa pessoa de carne e osso, presidente da República nomeado aqui do Brasil. Esse cara que que a sociedade brasileira colocou no lugar de presidente da República. Não é. Eu já estou tratando o Bolsonaro como uma estrutura. Ele é uma estrutura, né, subjetiva, mas que nega a subjetividade, que foi posta. O Bolsonaro é um case, ele é um caso. Ele já é um desafio para a própria psicanálise, para a própria teoria psicanalítica. E vai servir para explicar uma porção de outras coisas, distúrbios, desvios, etc. E evidentemente as questões que são concernentes à nossa própria existência. Então, eu já falo assim, só para vocês saberem, quer dizer, para eu tentar também dissipar um pouco o peso de ter de falar de uma pessoa tão desagradável, né? Uma pessoa que inspira tanta desconfiança, que inspira a morte, que inspira o esmagamento, né? Aliás, a palavra inspirar nem funciona para ele também. É uma pessoa que promove, né? Promove a violência de uma maneira muito, muito escancarada, escandalosa. Então faz mal. O Rogério Skylab, vou falar do Rogério algumas vezes aqui hoje, porque o Rogério, ele deixa a gente impregnado de várias teses que ele tem, vários insights que ele tem que são muito importantes. O Lula gosta muito do jeito que o Rogério Skylab coloca a situação da cena política brasileira. E eu também presto atenção nesses insights do Skylab, porque ele é um cara que não é propriamente do mundo político, ele é do mundo da estética. Ele é um cara, enfim, ele é um experimentalista, ele é um compositor, ele é um cara sem papas na língua, é um cara que está atuando já há muito tempo aí na cena cultural brasileira. Então, quando ele fala de política, ele foi também levado para a política. Muita gente foi jogada no mundo político que não gostava de política, que não gostava em função desse derretimento generalizado pelo que o Brasil está passando. Então, são as pessoas de caráter, né? São as pessoas que falam, não, peraí que agora eu vou me mexer. Eu não posso deixar isso acontecer com o meu país, comigo, com os meus familiares, com os meus amigos. Não posso deixar isso acontecer. Esse esmagamento generalizado de tudo que possa ser associado à civilização. Então, Bolsonaro, vocês estão me acompanhando? Bolsonaro aqui tratando ele como uma estrutura. Então ele esmaga o sentido. E aí quando a gente lembra, aí para contrapor, né? Vamos fazer o exemplo negativo. Na verdade, o Bolsonaro é o negativo, o Lula é o positivo. Para a gente poder experimentar melhor aqui a ideia do meu argumento hoje com vocês. O Lula contagiou o Brasil inteiro. O Lula fez a gente amar a política.
Saber que a política nos permite chegar onde a gente quer é uma coisa impressionante. É muito louco isso. Olha, eu posso dizer para vocês, assim, do ponto de vista pessoal, eu sou um cara nesse sentido muito realizado. Porque foi através dos meus textos, da minha movimentação, da minha indignação, da minha modalização da cena política, da minha leitura, dessa coisa de querer rasgar a leitura bem comportadinha da cena jornalística, tanto progressista quanto não progressista, que eu acabei desfrutando de uma quase que amizade realmente com o Lula, com as pessoas que estão em torno dele, né? Eles respeitam isso porque eles respeitam a diversidade de opinião. Não é que eles concordem comigo. Nós estamos no mesmo barco de sentido, de produzir, de colocar o sentido em movimento. Isso o Lula fez nos anos 80 já, com aquela simplicidade dele. De tentar promover ganhos para os trabalhadores, fundar um partido político porque tinha um sonho, seduzir de maneira bastante intensa o segmento intelectual, os segmentos da Igreja Católica Brasileira, da teologia da libertação, que é muito diferente, o que é mais interessante ainda, que é uma coisa que esse Papa Francisco aí respeita muito. O Leonardo Boff é livro de cabeceira do Papa Francisco. O Papa Francisco é fã do Leonardo Boff. Então, isso significa aquele segmento da sociedade que gosta, que curte a produção de sentido e a produção de civilização. Então o Lula fez todo mundo amar a política, uma política no bom sentido, uma política de empoderamento da população brasileira, dos movimentos sociais estarem representados por uma classe política que é partidária, que é dentro da estrutura de um partido que também é democrático internamente, mas que chegou legitimamente depois de perder muito para chegar ao governo e colocar em prática o seu projeto e realizar um sonho imenso, que eu já venho dizendo aqui há algum tempo, que ainda não foi nem dimensionado corretamente até hoje pela historiografia política brasileira. O que o Lula fez e o primeiro governo Dilma, o que esses governos produziram para o Brasil em termos de civilização, é algo ainda a ser estudado. É algo muito forte, muito poderoso. Inclusive muita gente de esquerda muita, mas dentro do próprio PT, não entende direito ainda a dimensão que foi realizada no Brasil com esse governo. Porque como foi virtuosa, como essas ações que o Lula promoveu, com muita transparência, dialogando com o segmento da sociedade, como tudo isso produziu um processo virtuoso de avanço social no Brasil. E que andou com as próprias pernas, meio que independente do governo. As coisas começaram a andar em todos os lugares do Brasil. Isso foi muito bonito. Nós ficamos quase extasiados. Nós éramos o país mais feliz do mundo. Né? Tem vários artigos aí hoje na cena digital que defendem essa tese. Isso não é nem uma tese, isso é uma aferição, uma estatística. Né? Acho que 2010, 2009, o Brasil, depois daquela crise imensa do Lehman Brothers, que devastou todo o mundo, né? Europa, Estados Unidos sobretudo, o Brasil ainda tinha essa marca de ser um país visceralmente, extremamente feliz. Com a população, com a sua subjetividade em ordem, né? É uma coisa totalmente diferente de hoje. A felicidade, acho que a gente pode estipular assim, né? Ela está associada a um processo de subjetivação bem realizado e que não é só um processo de subjetivação no seu entorno social mais palpável. É todo o processo que envolve também a política, que envolve o país em que você vive, seja ele do tamanho que for, que é o sentimento de ancestralidade, o sentimento de pertença social que foi estabelecida através dos movimentos históricos. Bom, eu estou fazendo estou alongando muito a digressão inicial, mas é porque precisa, né, gente? Vamos lá, tá todo mundo aí? Beijos, beijos, beijos para vocês. Eu vou ler alguns comentários aqui. Quero likes para a live no YouTube, quero inscrições no meu canal. Geisa Costa Meirelles, São Lopes. Eu acho tão bonito o São Lopes. É São com C cedilha, assim, São Lopes. Desgoverno que cai dia a dia. São Lopes, um beijo pra você. São Lopes. É lindo.
Hilder, Eletra Silva, Stella Melling, Leia, eu que era super boa me descobri, lulista roxa depois de 2018, que fofa. Maria Bretas, para mim essa perseguição às esquerdas, à cultura, aos professores é pauta dos militares. Os Bolsonaro não têm cultura para perseguir esse segmento da sociedade. Os militares, ela está dizendo aqui que é uma teoria bastante interessante. Maíra Bretas, obrigado. Neiva Almeida, fala da Argentina hoje. O que aconteceu na Argentina que eu não estou nem sabendo? Cecília Paulauskas, que eu amo, linda. Conde, estamos tendo essa oportunidade de acompanhar os acontecimentos que nos tocam. Importante para tudinho politicamente correto, no sentido real da política. Lula, eu te amo. Beijo pra você. Dulce Costa, um deserto de ideias. Muitas coisas aqui, fico muito feliz com o comentário de vocês. Depois eu leio mais um pouquinho. Manda um abraço para onde? Para Palmas? Palmas! Manda abraço, Palmas! Um abraço pra Palmas. Um abraço pra Palmas é uma coisa assim, né? Um abraço pra Palmas. É o seguinte, gente. Vamos avançar, vamos fazer agora a transição ao segundo bloco aqui da nossa resenha, né? Dessa live que eu quero trazer pra vocês, então. Que é uma questão do sentido. Então, o Lula foi uma explosão de sentido. Ele é o agente, né? O sujeito, vamos usar a palavra técnica da psicanálise e do discurso e da linguística, né? Ele é o sujeito que tem mais potência semântica, né? Ele é um jorro de sentido. Se você pegar todos os políticos do Brasil até hoje, os melhores oradores, bota o cara para falar. Se você fizer uma aferição técnica de produção de sentido, de densidade de cada um deles, se juntar tudo, talvez não dê o que o Lula produz. Desculpa, tá? Mas eu estou dizendo isso de cátedra, porque eu estudei os discursos do Lula, tem um artigo sobre isso, está publicado no GGN, e em 13 capítulos, 13 partes, se vocês quiserem acessar lá, eu esqueci o nome do artigo agora, mas como é que é? O apanhador nos campos do sentido, é o nome do artigo, tá? O apanhador nos campos do sentido, que é um intertexto que eu fiz com o livro do Selinger, o apanhador nos campos de centeio, porque o Lula é esse cara, é o cara que semeia, né? Mas é a metáfora, né? Metáfora porque o livro do Selinger é outro papo também. Mas assim, o Lula é esse cara, ele produz muito sentido, por quê? Porque ele tem um afeto também do lado dele, dentro dele. Então, quando ele discursa, quando ele fala, é um fenômeno de enunciação único, tá? É um fenômeno único de enunciação no mundo. Eu comparo o Lula aos maiores oradores do mundo. E aí, por exemplo, eu sou muito fã também do Muhammad Ali. Acho que o Muhammad Ali, o lutador, né, o boxeador americano, era um cara muito especial nesse sentido, digressivo e tal, improvisador, mas a fala muito poderosa. Martin Luther King, Mandela, o britânico lá, como é que é o nome dele? Da Segunda Guerra Mundial, agora que fumava charuto. Aquele que fumava charuto, como é que é o nome dele? Tá, alguém me diz. Esqueci, deu branco. É muita coisa na cabeça, gente. Muita coisa na cabeça, alguém vai me lembrar. Como é que é o nome daquele carinha lá? Ele tem o nome... O Churchill, né? Churchill. O Churchill também era um cara poderoso. Mais perto do Lula, não dá. Não dá. Vocês já viram o Fernando Henrique falando? Já viram o Alckmin falando? Já viram o Aécio falando? Então, dá sono. Todos eles dão sono. Já viram o Dória falando? Pelo amor de Deus, não fala assim, Conde, não baixa tanto nível, Conde! Não baixa tanto nível, não vou baixar. Não vou baixar o nível. Quer dizer, é uma coisa desproporcional. O Lula trouxe o mundo simbólico, por isso que realmente essa função Lula de enunciar, ela se parece muito com a função, não sei se paterna, aí dá uma discussão muito grande dentro do escopo da psicanálise, mas é uma função daquele enunciador macro, né? É um falante, é um sujeito cuja palavra, Winston Churchill, obrigado Lucas, já falei, João Lucas, cujo sentido ele se alastra pela cena e produz e semeia mais sentido. Ora, o Bolsonaro é exatamente o contrário. Ele esmaga o sentido. E quando alguém tenta interpretar, o Che Guevara também era bom de discurso, né?
Vão dizendo pra mim quem que era bom de discurso aqui, porque depois eu quero fazer um levantamento também, né? Os melhores oradores do mundo. Quem são os melhores oradores do mundo? Fidel Castro. Fidel Castro foi espetacular. Realmente foi espetacular, mas o Lula vai melhor. O Fidel Castro, querido. Sabe qual é que é o problema? Sabe qual é que é o negócio? Eu amo Fidel Castro. Amo. Vi alguns discursos pela, né? Evidentemente não fui para Cuba, né? Infelizmente. Mas a gente sabe, aqueles discursos de 8 horas do Fidel Castro, né? Fumando charuto, tomando rum, aquela coisa. Tô tomando rum, não, tô fumando charuto. Todo mundo lá quietinho, escutando Fidel Castro. Agora, tem uma diferença muito grande. Muito grande. O Lula, ele não pegou num estilingue para fazer a revolução que ele fez aqui no Brasil. A linda revolução que ele fez democrática aqui no Brasil. O Lula é o maior pacifista do mundo. É o cara que traz paz e prosperidade para o país. O Fidel Castro, evidentemente, a situação era diferente. Ele teve que pegar em metralhadoras e teve que matar muita gente para tirar aqueles Yankees desgraçados da ilha, que estão lá até hoje em Guantánamo e querem fazer e vão fazer a Guantánamo aqui. O Mujica também, muito bom. Sofia Bittencourt. Querem fazer a Guantánamo lá na base de Alcântara, né? Isso é outra história, né? Ninguém vai lançar foguete de lá. É para os Estados Unidos se plantarem lá. Inclusive, só um passando aqui para vocês, a Rússia acabou de enviar para a Venezuela 35 toneladas de equipamentos militares e mais 100 especialistas do exército russo. Para Rodrigo Paraguaçu era piada, né? Para a Venezuela. Acabaram de desembarcar na Venezuela. Vai vendo. Bom, retomando aqui, vamos lá comigo. Comparado com Fidel Castro, o Lula tem essa característica. O Lula conquistou o espaço através da democracia. O Lula transpira a democracia. É uma coisa impressionante. Ele transpira a democracia. Tá aparecendo um monte de oradores aqui, Evita, Gante. Adorei. Coloca pra mim, porque depois eu vou fazer um inventário aqui e vou escrever um artigo sobre isso. Depois eu vou voltar no chat. O Putin é bom orador. O Haddad é muito bom, mas acho que é outra dimensão, né? Com o Lula realmente é uma coisa diferente. Eu acho a Dilma boa. Eu acho a Dilma, diferentemente do que as pessoas costumam, sobretudo porque ela é mulher, né? É a misoginia atacando, né? Isso não me dá falta da mulher como protagonista do processo político, viu? Muita falta do processo político, do processo do comentário político, da cena da internet. Muita falta, realmente, a presença da mulher. É muita testosterona nesse lugar. O pessoal, homem, é muito vaidoso. Eles acabam escrevendo artigos só para se exibir. É tudo pavão, né? Tudo pavão. Eu não gosto. Realmente, hoje eu vou descascar algumas coisas aí do colunismo de esquerda, tá? Que eu não perdoo, não. Então, voltando só para concluir então o negócio do orador, né? O Lula tá num patamar diferente do Fidel Castro nesse sentido. Por quê? Porque o Lula, ele chegou ao governo através da palavra. O Fidel Castro chegou ao governo através das armas. Claro que chegou através da palavra também, mas o Lula chegou apenas, exclusivamente, através da palavra. É uma coisa impressionante, impactante. É uma história linda. A verdade é essa. O Lula ele já cumpriu tudo já, 3, 4 vezes, né? Alguém precisa viver umas 20 vezes para fazer o que o Lula fez, e olhe lá. E vai fazer mais ainda. Então, só para a gente finalizar esse bloco, o Bolsonaro é a antítese de tudo isso. Ele é o aniquilador do sentido. Tudo que ele fala, você pode jogar no lixo. E aí, o que está acontecendo nesse momento? As pessoas, nós vivemos no mundo simbólico e nós somos instados e levados a dar sentido a tudo que aparece na nossa frente. Nós temos de dar sentido a isso. E tem muita gente tentando dar sentido. A Gleisi Hoffmann também é maravilhosa, eu sei disso, oradora. E tem muita gente querendo dar sentido ao que o Bolsonaro fala.
Eu percebo um movimento porque isso é o que a imprensa tradicional mais faz, né? A imprensa tradicional, ela não faz chacota do Bolsonaro, ela tenta, né, agradar o status quo, né? Ela vai lá e diz, não, o Bolsonaro agora vai... O Estadão, né? O Estadão a gente até chora, né? O Estadão, ele tá dando assim, o Bolsonaro vai voltar a negociar com os deputados para ver a reforma da Previdência. A Folha de São Paulo está dizendo assim, Major Vitor Hugo volta à liderança do governo para... Né? Major Vitor Hugo. O Major Vitor Hugo, vulgo o miserável. Né? Alguém entende essa piada? Alguém entende essa piada? Que não é todo mundo que entende essa piada. Major Vitor Hugo, vulgo o miserável. Brizola era maravilhoso. Alguém fala que entende. Fala que entende pra mim, pra eu ficar feliz. Sensacional. Foi um internauta numa live que eu fiz com o Anitta Blian. É sensacional, né? Major Vitor Hugo, vulgo miserável. Porque, eu vou explicar para quem não sabe, é que o grande escritor francês Victor Hugo, né? Ele escreveu Os Miseráveis, Les Misérables. Então, o Major Vitor Hugo brasileiro é um miserável no sentido de ser um miserável. Tá, beleza, entenderam? Não preciso explicar a piada. Conde, porque você sabe que a minha pesquisa de mestrado e doutorado é piada, né? Eu passei 10 anos da minha vida estudando piada. Sabiam disso? Por isso que eu sou meio estranho assim. Olha lá, vamos lá. Olha só. Então, tem gente tentando interpretar o Bolsonaro e dizendo que ele está fazendo tudo isso assim deliberadamente porque ele é inteligente. Basicamente a leitura é essa, né? Não, ele está fazendo isso. Tem uma leitura que eu vi hoje que é o seguinte: o cara diz assim, não, o Bolsonaro está realmente fazendo tudo errado no governo, está estilhaçando, confundindo tudo, fazendo a Previdência fritar na cabeça das pessoas, tudo mais, e sai, e faz acordo, e desfaz e recua, para realmente causar um rebosteio total na governança brasileira, para os militares virem fazer um golpe bonitinho para limpar a barra de todo mundo. Eu li isso. Gente, com todo respeito, tá? Alguém fazer uma leitura dessa, eu acho que é jogar a toalha totalmente para a dimensão da interpretação de texto e da ação política. Interpretar texto também não é só um protocolo técnico. Interpretar texto tem um componente do caráter. Tá certo? Você ficar endeusando, interpretando, indo na onda da imprensa tradicional que sempre tenta dar um sentido para o Bolsonaro, para essa estrutura de aniquilação do sentido político e do sentido subjetivo de tudo que você imaginar, histórico, etc. A você tentar significar esse cara, você vai estar trabalhando para ele. Você vai estar produzindo massa crítica em favor. Você não vai estar ajudando a interpretar o Bolsonaro, porque a interpretação do Bolsonaro é assim: ele é um idiota. O que ele diz não faz sentido. Ele é uma estrutura subjetiva interrompida. Tá certo? Não tem solução aquilo lá. Não dá para interpretar o Bolsonaro politicamente. Isso é uma tentativa que vai sempre se frustrar. Se você fizer isso com o Bolsonaro, você vai acabar legitimando a existência dele. E não é assim que você combate o seu adversário político, que no caso do Bolsonaro não é nem adversário, é um inimigo da civilização. Eu acho que tem que deixar essas coisas claras. Você não pode tratar um inimigo evidente da civilização como um agente político como qualquer outro. Me desculpem. Aqui a Rita Brasiel está dizendo: Conde, Deus me perdoe, mas Bolsonaro está minando nossas energias. Está minando as nossas energias. Nós estamos perdendo tempo. Então, o Rogério Skylab me disse, aquele jeitinho dele que eu amo, né? Eu não falo do Bolsonaro porque é perda de tempo falar desse cara. O cara é muito ruim. Eu também acho. Mas nós somos encurralados, somos instados a falar, afinal de contas, né? Temos aí uma dimensão da cena política pública que nós temos de resolver, temos de deslindar. O problema é você
edificar o Bolsonaro a uma posição que não existe. Então, deixa eu ler algumas coisas aqui que eu anotei para vocês. Eu acho isso uma perda de tempo, eu acho um desrespeito, inclusive, pela própria atividade jornalística. Eu acho isso, francamente, tentar dar sentido pro Bolsonaro não dá. Não é legal. Deixa eu botar uma música aqui pra gente recomeçar, porque eu vou falar... Isso é Tarantino. A cara do guitarrista tocando isso. Porque é o seguinte, eu quero avisar vocês uma coisa muito importante. Primeiro, dar um beijo pra Claudinha Troiano, querida Cláudia Troiano. Às vezes assiste a live aqui quando dá, né, Cláudia? Não sei se você tá aqui hoje. Mas para falar do leilão Lula Livre. Isso é muito importante, tá? Eu publiquei na minha rede social, Fotógrafos pela Democracia. Uma coisa muito linda que eles estão fazendo. O Instituto Lula está tendo de fazer isso, porque o Instituto Lula, ele também é perseguido pela Lava Jato. Então, toda a atividade do Instituto Lula foi prejudicada por esse lawfare que também é dirigido ao Instituto. E aí eles têm de fazer outras atividades para poder manter o Instituto funcionando. Então aqui, então já está disponível, são 50 fotos do Lula, 43 fotógrafos, vai ser feito um leilão, são fotos históricas do Lula, importantes. Quem comprar essas fotos vai estar participando diretamente desse momento histórico que nós estamos vivenciando. Vão diretamente ajudar o Instituto Lula. As fotos são do tamanho 30 centímetros por 45, são fotos grandes, quadros lindos, né, que vão dar, impressas em papel algodão, e o lance mínimo é de 1313, né? E vai ser feito um leilão para poder arrecadar fundos para o Instituto Lula, né? Captar recursos para o Instituto Lula não ter de interromper suas atividades. Isso é muito importante. Faço questão de realmente fazer um chamamento aqui para todos vocês. O dia do leilão vai ser dia 3 de abril de 2019, vai ser em São Paulo, na Vila Madalena, às 19h30, no Bar Sabiá. Eu vou tentar estar lá, presente. E eu acho que é muito importante a gente participar. Nem todo mundo pode colaborar, evidentemente, mas é importante que a gente divulgue essa ideia, que a gente divulgue esse momento. Tudo bem? Tá dado o recado para vocês? Então é isso. Tem uma foto linda do Lula na rua, na Vila Euclides, né? Aquele discurso épico que ele fez. Eu não sei quem tirou essa foto, mas é aquela coisa épica. Lembra aquela história do Lula que não tinha, que os policiais desligaram o sistema de som e ele falou sem som, tinha mais de 100 mil pessoas lá, e os últimos que estavam mais distantes, como é que essas pessoas iam ouvir o Lula falando? As pessoas foram repetindo, né? Também é uma coisa sem precedente. Nem o Stanley Kubrick, quando filmou Spartacus, teve o insight, Cláudia Troiano, veja, teve o insight de produzir essa imagem, né? Essa onda. Isso aí realmente transforma o Lula num sujeito absolutamente singular no mundo todo. Esse episódio da Vila Euclides, em que ele falava sem microfone e as pessoas iam repetindo o que ele falava como uma onda, como uma ola sonora, até as extremidades da multidão. Sensacional, realmente a história do Lula não tem pra ninguém. Pra ninguém. Então, nós estamos nesse contraste. O Brasil realmente teve essa infelicidade de depois de ter esse espetáculo de democracia, de governo soberano e tudo mais. Eu tô um pouco com rinite aqui. De produzir. Nós temos essa infelicidade de ter o exato oposto do Lula, que é um sujeito que não tem carisma, que não tem capacidade política, não tem... Assim, eu brinquei, mas isso é muito sério. O Bolsonaro a natureza marca.
A natureza marca o Bolsonaro. Tudo que ele fala cai no vazio e provoca um grande tumulto no sistema político de Brasília, no Brasil inteiro. Ele é salvo muitas vezes por nós, que damos ali algum sentido para ele, damos alguma lógica para o que ele diz. Eu sou contrário a essa possibilidade. Ele não tem essa capacidade, não tem. Quando o Bolsonaro, por exemplo, quando ele postou aquele Twitter erótico lá, aquela coisa lá do Golden Shower, funcionou como uma espécie de diversionismo de tudo que ele foi atacado no carnaval no Brasil. Tava pronto ali o movimento fora Bolsonaro, tchau, vai embora, vai com Deus, vai para os Estados Unidos e se muda para lá com toda a sua família, pelo amor de Deus. Tava pronto isso. Aí esse tweet do Bolsonaro tirou isso da cena. Foi tosco e tudo mais, mas gente, a gente não pode analisar os atos, assim, a proficiência de um agente, de um sujeito numa sociedade, só por ele lograr espaço político. Não é assim que funciona. Nós temos uma história, nós temos minimamente uma estrutura moral para ser considerada, né? Sem querer ser moralista, né? Mas nós temos um universo moral que nós temos de considerar com a devida vênia quando se trata de agenciamentos políticos e de enunciados e de discursos. Então ele não pode ficar achando que o Bolsonaro... Tem uma coisa do brasileiro que é muito assim, né? Ah, porque venceu a eleição o cara tá certo. Ah, porque o cara ficou rico, ele é inteligente. As pessoas acham que quem fica rico é inteligente. Não é, gente. Não tem nada a ver. Vocês já viram o dono da Havan? O Luciano Hang? Se alguém me disser que esse cara é inteligente, por favor, vire-se e bata a cabeça na parede. Não é. A inteligência não é isso, pelo amor de Deus. Vamos trazer as coisas para o campo da análise concreta, né? Não é porque o cara ficou milionário que ele é inteligente, não é porque ele ganhou a eleição, não é. Isso tem que ser um conjunto de coisas. É como acidente de avião, não é só uma coisa que explica o avião cair, são vários fatores. Então, ninguém pode ficar achando que o Bolsonaro é a última bolacha do pacote porque ele ganhou a eleição brasileira, tá certo? Nós temos de ter autoestima. Então eu estou sentindo que existe a autoestima também nos foi roubada. A autoestima nos foi roubada. Eu escrevi uma frase aqui, deixa eu ver se eu consigo achar para vocês. Então existe uma tentação de traduzir o Bolsonaro. As pessoas estão competindo entre si para ver quem dá um significado melhor para o Bolsonaro. Eu estou dizendo, ele não tem sentido. Desistam. Ele não tem sentido. Ele vai ser devorado pelo sistema, e se nós ficarmos lá tentando dar algum sentido para ele, é aí que a porca vai torcer o rabo. Tadinha da porca, né? Então, eu usei o termo viuvismo, né? Tem um viuvismo. Sabe por que acontece isso? As pessoas estão saudosas do sentido. Ninguém vê mais sentido em nada. Vocês não concordam com isso? Nós não vemos mais sentido na política brasileira. E aí o que a gente vai fazer na falta do sentido? A gente vai começar a produzir sentido para esses caras aí, bundas rachadas. Então nós temos de nos controlar e nos contermos para não entregar de bandeja sentido de graça para essas antas, com todo respeito às antas. Não podemos. O nosso sentido tem que estar mobilizado dentro do campo da esquerda progressista, que tem que restabelecer de novo a democracia no Brasil. A perder energia com essa classe política bolorenta de militares generais de pijama, junto com o ministério mais incompetente da história da humanidade, junto com um presidente que é um absoluto retardado. É uma coisa impressionante, impactante. Não tem como usar palavras mais suaves, mais técnicas para definir o Bolsonaro, o bolsonarismo, o seu ministério e aquele bando de generais lá. Veja, as Forças Armadas Brasileiras, toda a reputação que eles tinham construído durante os governos Lula e Dilma, porque ajudaram a população, ajudaram a construir um monte de coisa no Brasil, a controlar as fronteiras, a fazer a transposição de São Francisco, as missões de paz internacionais. Toda essa reputação foi perdida agora. O povo não é idiota.
A gente só fica. Então eu acho que quando alguém diz assim que o povo é burro, aquela história toda, sabe? Começa a falar por aí, a rotar por aí, é o cara derrotista. Em geral é sempre um homem que diz isso. Né? O cara derrotista é o cara que já fez a curva, que não vai ajudar em nada. Eu acho que quando você faz uma autocrítica, quando você critica a si próprio e ao seu povo que você pertence, você tem de fazer isso com muito cuidado. Você quer criticar o povo brasileiro? Merece críticas, mas nós temos de fazer isso com soberania e com autoestima. Não, porque não pode usar a dicção da classe média que diz que o brasileiro é tudo idiota e burro. Pode ser isso. Eu dirijo isso ao Bolsonaro porque ele merece realmente. Quer dizer, o cara é muito violento. Ele é um produto, né? Eu também não vou aliviar para o Bolsonaro essa altura do campeonato. O cara é um produto. Ele certamente não teve nem pai nem mãe. Pode ter tido pai e mãe biológico, tal, que criou e tudo mais, mas não teve educação. Para ser um sujeito assim totalmente interrompido, sinto muito, mas não tem. Vamos fazer o diagnóstico. Acho que é por isso que ele foi expulso do exército. Sem condições subjetivas de cumprir nenhum tipo de papel social, profissional. Ficou 28 anos. O lugar ideal para ele era a Câmara, era o Congresso, que o cara podia se esconder lá nos corredores de Brasília. E simplesmente construir a sua fortuna, porque ele construiu fortuna com verba de gabinete. Então esse é o cara que o Brasil colocou para ser presidente da República. Realmente é de chorar, né? Bom, eu vou ler algumas máximas que eu anotei para fazer a live no meio do meu brainstorm aqui, que precedeu a live, né? Então existe um viuvismo, as pessoas estão com saudade de ter sentido na vida, né? Quem gosta de sentido, porque quem não gosta de sentido tá feliz, tá que nem pinto no lixo. Quem não gosta, os bolsonaristas, né? É porque tá tudo confuso, ninguém entende nada, eles estão tudo felizes. Não precisa pensar, não precisa agir, não tem responsabilidade sobre nada. Aí eles estão tudo lá, a classe média também é a mesma coisa, a elite, empresariado também. Eles já estão largando o Bolsonaro. O empresariado tá largando porque o empresariado, ele quer mais, né? Ele quer mais. Ele percebeu que o Bolsonaro não vai entregar o pacote. Então eles estão indo já pro Mourão. E espero que não demore muito pra gente não perder muito tempo, né? Vamos combater o Mourão logo, em vez de combater esse monstro que ninguém entende o que é. O Mourão, veja, o Mourão dá pra você significar. O Mourão produz significado. Ele tá dentro do sistema no qual a gente pode fazer um embate democrático de ideias. O Bolsonaro não. O Bolsonaro não tá nesse lugar, tá? Então tem essa tese de que ele está fazendo tudo errado para permitir um golpe militar e um golpe militar ser aceito pela população brasileira. Acho que isso é uma leitura errada. Acho que o golpe militar pode existir, mas fazer essa leitura eu acho que é muita subserviência. Acho que ele erra, o Bolsonaro é ruim, ele é ruim de discurso, ele é incompetente, ele não sabe falar, ele foge. Então não venha me dizer que o Bolsonaro quando fala, quando age alguma coisa, ele está produzindo algum tipo de estratégia política. Não está. E nem se alguém estiver mandando ele fazer aquilo. Isso pode funcionar no curto prazo, mas no longo prazo não funciona, gente. Acho que a gente tá... É muita sofrência, né? É muita subserviência intelectual você querer dar um sentido ao Bolsonaro. Sinto muito. Nós temos que ser menos masoquistas. É muito autoflagelo pra minha cabeça. Um espaço político se conquista, se ganha, também com retórica. Você não pode ficar tentando ser bonzinho com o seu adversário, tentando interpretar ele nas filigranas. Porque o cara já demonstrou que ele é absolutamente errático, que não tem compromisso com absolutamente nada, nem com ele mesmo, nem com a vida dele próprio. Então a gente não pode perder a nossa energia com isso. Então, se o país fosse depender da autoestima de alguns, né, colonistas e tal, a gente nem teria saído do golpe de 64. Porque existe um sofrismo no Brasil, né? As pessoas gostam de falar, a esquerda não é de nada, a esquerda perde. Quem reconquistou a democracia no Brasil não foram os colunistas, não foram os jornalistas. Muitos deles aderiram ao golpe militar. Foi a MPB, foram as letras do Chico Buarque, do Caetano, do Gil, do Aldir Blanc, do Taiguara. E foram aqueles que foram para a clandestinidade e morreram pela democracia brasileira e foram torturados pela democracia brasileira. Dilma,
Zé Genuíno, Zé Dirceu, Lamarca, todos esses agentes que viveram na clandestinidade brasileira que venceram a ditadura sangrenta militar brasileira. Então eles merecem o nosso respeito. Não foi jornalista escrevendo artigo, não. Que a gente sabe o que aconteceu naquele momento. Evidentemente eu não quero generalizar, mas o que eu quero dizer é que o comentário político, ele precisa ser insinuante, ele não pode ser derrotista, ele não pode ser desmobilizador, ele não pode querer mobilizar pelo espancamento da sua autoestima, ele tem que querer mobilizar pela edificação de um projeto político. Eu acho. Então tem essa coisa, né, dos artigos. Eu tenho bastante o grano de sal, né, para ler o artigo. Muitas coisas nos encantam e tudo mais, mas é preciso ter cuidado porque tem um componente libidinal muito grande, né? Em grande medida você vê os cronistas aí, os leitores da série, todo mundo querendo aparecer e tal, e uma coisa de exibição que não é legal. Então acho que a gente precisa retomar um pouco a consciência de produzir, né, discurso que seja condizente com a gravidade da situação. Não pode ficar contemporizando com o Bolsonaro, não. Dizer que o Bolsonaro é político de posse de alguma estratégia é desrespeito com a interpretação de texto. Isso não é real. O Bolsonaro não sabe o que está acontecendo. O Hélio Gaspar escreveu hoje já indo para um caminho um pouco mais soberano de comentário. Quer dizer, tudo que o Bolsonaro faz está errado. Tudo. Ele não acerta uma. É aquela história. A natureza marca, você sabe que expressão que é essa, né? Vai jogar bola e tal, né? Aí o cara é ruim de bola, o cara é cabeça de bagre. Você não precisa nem marcar o cara que a natureza marca, ele se marca sozinho. É isso que o Bolsonaro está fazendo com ele mesmo. Ele está se marcando sozinho. Tudo que ele diz é usado contra ele imediatamente. Não tem escolha. Tudo é usado contra ele. Não tem nada que ele fale que possa ser aproveitado. E aí a gente lembra do Rodrigo Maia. Quer dizer, o Rodrigo Maia vai se fazer em cima do Bolsonaro. Rodrigo Maia vai deixar de ser aquele político conhecido como contemporizador ali, negociador do Congresso, presidente da Câmara algumas vezes e tudo mais, né? Para ser um grande vulto da política brasileira nesse momento, porque nada mais nada menos quem está contraposto a ele é o próprio Bolsonaro, quer dizer, a própria negação de tudo, de civilização. Vai ficar fácil pro Rodrigo Maia, o cara vai realmente crescer em cima do Bolsonaro. E aí, para tentar finalizar aqui, eu acho que assim, perdeu, volta para casa fazer a luta. Skylab também me chamou a atenção, acho muito interessante, mas aí eu acho que tem que fazer um comentário de duas dimensões. Porque existe a retórica e existe a constatação técnica. Então, você tem que escolher o que você vai utilizar como bastião político para você produzir a luta democrática. Então é o seguinte, perdeu a eleição do Bolsonaro. O Haddad perdeu a eleição do Bolsonaro. Inegável. Tá? Você não pode ficar botando culpa na fake news. Também acho. Não pode ficar botando culpa no ódio. Pode ser. Não pode ficar botando culpa, nas milícias digitais do bolsonarismo. Na imprensa tendenciosa. Beleza. Mas o PT não faz isso. Eu acho que o comentário geral faz isso pontualmente, mas o PT não fica lambendo esse tipo de ferida, não. O PT é muito, muito mais maduro do que nós imaginamos e muito mais do que nós mesmos, que estamos aqui no front do comentário digital, do comentário jornalístico. Sabe por quê? Porque o próprio Haddad, quer dizer, perdeu, volta para casa, vai fazer discurso de novo, como o Lula sempre fez. É isso que torna a esquerda associada ao Partido dos Trabalhadores mais forte. Volta, não vai ficar botando... Eu acho que tem culpa da estratégia criminosa, sim, né? A gente está falando de crime eleitoral, disparo em massa, WhatsApp, fake news, isso foi extremamente criminoso e ilegal. A fuga do Bolsonaro de todo e qualquer debate, aquele atentado que cada dia que passa, nós mais sabemos que aquilo foi forjado, tá certo? Aquilo é forjado. É muita ingenuidade você achar que aquele atentado de Juiz de Fora, chamado atentado, é uma coisa por acaso.
expressão de violência. A gente vê o esfaqueador lá do Bolsonaro, como é que é o nome dele mesmo? Adélio, né? Você vê a cena, tudo. Você sabe, o brasileiro, na verdade, ele aceita esse tipo de coisa porque é aquela coisa assim, né? É como um pouco Dostoiévski também, crime e castigo, né? O cara vai pagar por isso. Esse pessoal que forjou esse atentado vai pagar por isso. A gente não pode ficar falando que as pessoas reclamam em surto e tudo mais, mas você não teve, por exemplo, o Ricardo Molina, perito lá da Unicamp, né? Para fazer uma perícia no vídeo. A Globo não chamou para fazer perícia. Por que não chamou? Devia chamar um perito para fazer, para olhar as cenas daquela facada. Não teve uma junta médica independente internacional para fazer a perícia também no próprio Bolsonaro. Eu acho que deveria ter tido isso. O povo precisava ter uma posição, não uma posição controlada da campanha do Bolsonaro que foi feita junto com os médicos de Juiz de Fora e depois do Albert Einstein. Não vamos esquecer que o Queiroz ficou internado no Albert Einstein. Tem que ver o que está rolando com esse Albert Einstein, né? O que está rolando lá no Albert Einstein, que é o hospital mais caro do Brasil? Tá? Israelita, tem tudo isso, né? Tem um monte de coisa envolvida aí. É complexo. Complexo. Tem que ser insinuante para você tentar analisar o que está acontecendo de fato no Brasil, mas sem entregar os pontos. Então tem a retórica e tem a constatação dos fatos. Não, o PT não fica botando culpa nada disso. Nós falamos disso muitas vezes em reuniões até fechadas, simplesmente para tentar compreender fatores, né, que levaram a essa situação. E o PT quase ganhou. O Haddad, se não fosse alguns elementos ali, ganharia a eleição. Quer dizer, não vai ficar reclamando porque eleição tem de novo. Se não truncarem a democracia, não acabarem com a democracia de uma vez por todas, nós vamos ter eleição de novo, o PT vai estar forte, vai estar lá de novo com o seu candidato de novo. De preferência o Lula. Então, nesse momento... mas eu acho que o Skylab está certo, não pode ficar reclamando sobre isso. Tem que fazer autocrítica, porque daí você cresce. Então assim, o PT tem que voltar a conversar com as bases, porque depois de 13 anos do poder, evidentemente, você perde aquela aderência social. Isso é normal. É por isso que a democracia relativamente funciona. Por quê? Segmento político, ele vai fazer o seu trabalho durante um tempo, mas ele vai saturar, ele vai ter de dar lugar a outro processo político. O problema no Brasil, sabe qual foi? Sinceramente, de verdade, é que a oposição ao PT, a direita, ela não conseguiu produzir um discurso para conquistar espaço político. Ela não conseguiu produzir. O que ela produziu foi ódio. Porque seria bonito de ver, por exemplo, depois de 16 anos de governos democráticos de esquerda, você tem um governo liberal legítimo, eleito pelo povo, com um discurso mais ou menos estabelecido, e o PT dando espaço e voltando para a oposição, para fazer oposição durante 4 anos. Simples, sem drama. Isso sabe, o próprio Lula é um cara que faz, que acha interessante a alternância de poder. Mas não se produziu essa alternativa no Brasil. O PSDB não conseguiu produzir, foi incompetente demais. Por isso que o PT se tornou hegemônico. O Ciro Gomes também não conseguiu produzir nada. Nada, nenhum discurso sedutor para o povo brasileiro. O povo brasileiro estava encantado, na verdade, com tudo que foi conquistado nos governos Lula e Dilma. Programas sociais, assim, coisas que nós nunca vamos ver de novo. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, ProUni, Pronatec. Olha o volume de coisa que nós tivemos. Nós nunca vamos ver isso de novo, porque agora mudou o sistema. Agora nós temos uma outra situação na cena da governança nacional. Vou deixar isso para a próxima live, porque a gente chegou no final dessa live. E agora eu vou tocar uma música para vocês. Vocês querem que eu toque música? Vocês querem? Se vocês quiserem, eu toco. Vocês entenderam esse raciocínio? Então eu vou falar na próxima live sobre o sistema que está mudando, né? A democracia está em crise e nós vamos ter de reinventar processos de soberania popular. Vamos tocar, né? Vamos tocar uma musiquinha para vocês.
Eu vou fazer uma brincadeirinha hoje com vocês aqui. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Somzinho aqui. Tocar um Djavan só pra gente encerrar. Você sabe uma coisa, tem uma coisa muito louca, eu tenho que falar pra vocês, né? Depois que a gente fica todo esse tempo resenhando, falando e tal, aí você vai tocar, muda totalmente a pegada cognitiva. Você muda, né? O lugar do canto é diferente do lugar da fala. E aí, às vezes, depois de falar tanto pra vocês aqui, eu vou tocar e aí confundo letra, confundo até nota. Vou tentar, né? A gente tem que se concentrar um pouco mais, né? Vamos lá, né? Essa letra aqui é fácil. Isso aqui é um Djavan de 1982. Chama Minha Irmã. Filho de chuva que raia matou. Olhei em você, então passa pra dentro, menino, vai chover. Vento, vento na mata, trovão, Hong Kong. Filho de chuva que raia matou. Mãe disse que eu vou assim, olhei em você, então passa pra dentro, menino, vai chover. Vento, vento na mata, trovão, Hong Kong. Filho de chuva que raia matou. Mãe disse que eu vou assim, olhei em você, então passa pra dentro, menino, vai chover. Vento, vento na mata, trovão, Hong Kong. Filho de chuva que raia matou. Mãe disse que eu vou assim, olhei em você, então passa pra dentro, menino, vai chover. Minha irmã, Djavan. Beijo muito grande para todos vocês, muito obrigado por ficarem aqui até o final da live do Conde. Amanhã estaremos de volta aqui, hoje eu não fiz a super live, mas amanhã a gente volta, porque domingo eu tenho que descansar um pouquinho também, né? Então amanhã a gente volta aqui para fazer mais uma super live, dando sequência a esse raciocínio aqui do novo sistema que nós vamos ter de construir para a democracia continuar funcionando. Um beijo e até a próxima, valeu!